Esta é a razão porque nós precisamos pelejar, nos esforçarmos pela unidade. A coisa mais fácil que tem é você retroceder dessa proposta. Vou te dar um exemplo aqui: casamento. Casamento é a união de duas pessoas iguais, diferentes, diferentes. Então, não diferentes somente na questão do gênero, macho e fêmea, mas são duas pessoas com formações diferentes, formações educacionais, culturais, formações de princípios éticos, morais, diferentes na formação espiritual. Então, são duas pessoas diferentes com essa proposta de viverem juntos. Agora, viver junto é uma coisa, conviver é outra coisa. Então, um casal pode viver junto ali, ou seja, engolindo o sapo. Mas qual é a proposta de Deus para o casamento? É que não seja somente viverem juntos, mas conviverem. Você pode dizer amém por isso? Então é a mesma coisa, eu e você, é a mesma coisa a igreja. A proposta de Deus não é só a gente estar tolerando, mas é a gente buscar, se esforçar pela unidade, pela harmonia, apesar das diferenças. Essa pessoa que está do seu lado aí é diferente, essa pessoa que está na sua frente, atrás, é diferente de você. Diferente em quase tudo. Então esse é um desafio, mas agrada a Deus. Quando a palavra do Eterno diz, ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam unidos, não é somente juntos, mas interligados. O corpo humano retrata, ilustra perfeitamente isso. O seu nariz é diferente do olho. O apóstolo Paulo fala isso. A boca é diferente do ouvido. A mão é diferente do pé. Então, cada parte do corpo é diferente das outras partes. Mas é nesse conjunto das diferenças é que se forma o corpo. Entendeu isso agora? É nas diferenças. Então é aí que está a maravilha da unidade. No corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Somos diferentes. Então a gente não pode viver complexo, não pode viver. Eu não posso, por exemplo, o meu olho, ele não pode rejeitar o nariz, porque ele diz, eu não gosto do nariz. O olho tá, eu tenho pavor, mas deixa o nariz parar de respirar, o olho morre. O olho depende do nariz. Depende da respiração. Agora imagine o seu ouvido com complexo de boca. Seu ouvido fala, não, eu quero comer. Porque a boca come. E aí você começa a botar comida no ouvido. Estragou tudo. Vai prejudicar ouvir também, né? Compreende isso, gente? Então, que maravilha nós estarmos não somente juntos, mas com essa proposta de unidade nas diferenças. Tá? Então, eu volto a repetir, no casamento, porque um é diferente do outro, aí vai desistir do casamento? Agrada a Deus essa desistência? Pode ser alguma. Tem que haver o esforço, a perseverança para a preservação da proposta. Amém? Então nós não podemos ser desistentes daquilo que é proposta de Deus para as nossas vidas. É claro que uma parte de nós, de repente, quer retroceder, tem dificuldade para essa harmonia. Estava lendo sobre a orquestra, uma orquestra sinfônica. Tem 52 instrumentistas na orquestra. Agora, os instrumentos, eles são diferentes uns dos outros. Mas o que faz a sinfonia ficar linda? A harmonia desses instrumentos. Então é a harmonia entre nós. Os instrumentos são diferentes, mas quando eles estão harmônicos, a melodia é linda. Então a igreja é a mesma coisa, tem uma melodia que flui. E esse é o verdadeiro louvor, né? A gente estar em harmonia. Então aí do seu lado tem um violino, tem um violoncelo aí, não sei. Somos diferentes, né? Mas nos esforcemos pela unidade, pela harmonia. Amém? Tem alguém aí, não? Tá, e hoje, continuando, a proposta, o tema, não é pela força, é pelo Espírito. Então, foram ministradas aqui revelações extraordinárias alusivas a esse tema. E eu quero que você abra sua Bíblia, Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 14. João 14. Tem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã e depois nós estaremos orando. Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 14. E nós vamos ler o verso 16 e 17, em que a palavra do Eterno diz assim:
o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos, isso vale para mim, isso vale para você hoje. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Diga amém. Tá, eu quero usar como tema algumas razões porque nós precisamos do Espírito Santo. Não vou mencionar todas elas, algumas. O mundo lá fora, eu já ministrei isso aqui, mas é importante refrescar a sua memória. O mundo mau, o mundo baixo, o mundo profano, o mundo imoral, o mundo idólatra, o mundo imundo. Ele precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para o mundo. Haja vista que a palavra do Eterno diz que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo precisa de Jesus Cristo. A maior necessidade do mundo é do Salvador que Deus enviou a esse mundo. Por outro lado, a maior necessidade da igreja. Quando eu digo igreja, eu estou falando do salvo, eu estou falando daquele que já recebeu Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, aquele que já não está mais vivendo a vida na modalidade do mundo. A maior necessidade do salvo, a maior necessidade do cristão é do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. O salvo precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um adorno. O Espírito Santo, ele não é facultativo. O Espírito Santo é uma necessidade. Nenhum homem, nenhuma mulher que toma decisão por Cristo vai conseguir por si mesmo, por si mesma, pela sua própria capacidade, por mais inteligente que essa pessoa seja, por mais força que essa pessoa tenha, por mais acessos que a pessoa tenha, por mais esperta que essa pessoa seja, ninguém vai conseguir sem a ajuda do Espírito Santo. É o mesmo que acontece com o mundo. Nenhuma pessoa que está no mundo vai conseguir ser salva pela sua própria capacidade, pela sua própria força, pela sua inteligência. Eu coloco isso frequentemente. A raça humana é pecadora condenada, é pecadora impotente, não consegue se salvar por mais que se esforce. Esse livro diz, as boas obras não salvam. Não são pelas obras de justiça que a pessoa venha praticar os seus esforços em querer fazer o bem para agradar a Deus. Ninguém vai ser salvo por si mesmo. A religião não pode salvar um pecador sequer. O governo não pode salvar um sequer, a educação não pode salvar. O Papa não pode salvar uma pessoa sequer, o apóstolo, o bispo, o pastor, você não pode salvar, ainda que você queira salvar alguém, você não conseguirá salvar ninguém. Porque só Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Só Ele pode salvar a alma humana, só Ele pode salvar o pecador. Então, sem Jesus Cristo não há salvação. A mesma coisa, a igreja. Se a maior necessidade do mundo é do Salvador do mundo, que é Jesus Cristo, a maior necessidade da igreja é do Espírito Santo. E eu tenho colocado isso frequentemente. Por que será que Jesus Cristo disse que muitos são chamados e poucos os escolhidos? O pano de fundo disso é que a maioria quer viver a vida cristã ignorando a pessoa do Espírito Santo, ignorando a necessidade da pessoa do Espírito Santo. É uma minoria que tem a revelação no Espírito e que entende que sem o Espírito Santo a pessoa não vai conseguir. Eu digo, ninguém conseguiu antes de nós, ninguém vai conseguir nos dias atuais e ninguém vai conseguir depois de nós viver a vida cristã do modo que agrada a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Está me ouvindo? É o Espírito Santo. A maior necessidade da igreja. A minha maior necessidade, conquanto eu tenha, de repente, uma enfermidade, eu quero cura, é a minha necessidade de cura, mas não é a maior. Eu posso ter necessidade financeira, não é esta. Está me ouvindo? Eu posso ter problemas de relacionamento na minha casa, com um filho, uma filha, ou a esposa, ou o marido. Não, essa é uma necessidade de resolver as coisas, os relacionamentos, mas não é a minha maior necessidade. Está me ouvindo? A minha maior necessidade é do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo como um sedento que está caminhando pelo deserto, a boca trincada de sede. Outra coisa não serve se não for água. Como um caminhante viajante do deserto sedento clama por água. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Está me ouvindo?
É a sua maior necessidade. Eu não sei dos seus problemas, eu não sei das suas crises, das suas dificuldades, eu não sei das situações indesejadas que você está enfrentando na sua vida. E você tem necessidades as mais variadas e não precisa ser profeta para dizer isso. Mas a sua maior necessidade é do Espírito Santo. Ele não é uma coisa, ele não é uma energia, ele não é um poder, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, é isso que a Bíblia Sagrada menciona, ele tem sentimentos. O Espírito Santo é a nossa maior necessidade. Está me ouvindo? Não cometa a loucura de querer insistir na vida cristã sem a ajuda, sem a parceria do Espírito Santo. É suicídio espiritual. A pessoa querer insistir na vida sem a ajuda, sem a parceria com o Espírito Santo. E por que é que eu estou falando isso? Porque Jesus Cristo, ele menciona: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos, desamparados, porque Jesus Cristo sabia que ele mesmo, se não tivesse assessoria, a parceria com o Espírito Santo, ele não teria conseguido. E como é que os discípulos iriam conseguir sem a ajuda do Espírito Santo? Como é que eu e você iremos conseguir sem a ajuda do Espírito Santo? E ele, sabendo, e eu ouvi uma pessoa dizendo outro dia que Jesus Cristo era Deus e que ele veio a esse mundo e que ele não precisou da ajuda do Espírito Santo. Isso não é verdade. Ele sendo 100% Deus, ele não veio como Deus, ele veio como homem, ele nasceu como um de nós. Ele experimentou as dores, as dificuldades, os problemas que uma pessoa pode enfrentar na vida. Até a sua gestação foi necessário o Espírito Santo. O anjo apareceu àquela virgem chamada Maria da cidade de Nazaré e disse: salve, agraciada. Você vai conceber e você vai dar à luz ao Salvador do mundo. Ela falou: mas como vai acontecer isso? Eu não conheço homem algum. Eu nunca tive relação sexual com homem algum. Então o anjo disse: vai descer sobre ti o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aí, desde o começo. Está me ouvindo? E depois, Jesus Cristo, quando vai começar o seu ministério, a Bíblia Sagrada diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Não foi o diabo que levou ele para ser tentado, foi o Espírito Santo que levou ele. É só você ler a Bíblia. O Espírito Santo ali com ele. A parceria. Estão lembrados do seu batismo? Quando ele foi batizado por João Batista. Naquela hora, o Espírito veio em forma corpórea de pomba sobre ele. Jesus Cristo não teria desenvolvido o seu ministério. Como foi se não tivesse a ajuda do Espírito Santo? Então Jesus Cristo, sabendo que os discípulos não conseguiriam, Jesus Cristo sabendo que você e eu não conseguiríamos e não conseguiremos sem a ajuda do Espírito Santo, ele disse: eu vou enviar o outro Consolador, eu vou enviar um semelhante a mim. Você pode dizer amém por isso? E ele disse: ele vai estar para sempre com vocês. O Espírito Santo é a minha maior necessidade. Você pode repetir isso comigo? Diga: o Espírito Santo é a minha maior necessidade. Eu repito, você tem necessidades e não precisa ser profeta para dizer isso. Eu tenho, mas a maior delas é o Espírito Santo. Porque no meio das necessidades, das dificuldades, dos problemas, das crises, as mais variadas da vida, é o Espírito Santo, o nosso ajudador. Tem alguém aí, não? É o nosso ajudador. Então você precisa do Espírito Santo, eu preciso dele. Priorize o seu relacionamento com o Espírito Santo. A minha oração é que você tenha a revelação no seu espírito. Converse com o Espírito Santo. Não é errado você conversar com o Espírito Santo. Está me ouvindo? Ele é Deus. Ele é Deus. Diga a ele: ó Espírito Santo, eu estou indo fazer isso. Ó Espírito Santo, me ajude. Porque é ele que está aí. Jesus Cristo disse: eu vou voltar para o meu Pai. E ele voltou para o Pai. Ele está sentado à destra do Pai. Isso é uma força de expressão. Ele disse: eu vou voltar para o meu Pai. Mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o ajudador. Eu vou enviar o amigo. Eu vou enviar o professor. Eu vou enviar o guia. Eu vou enviar o protetor. Eu vou enviar aquele que vai estar com vocês para sempre. Para sempre. Então, a primeira razão, porque você precisa considerar o Espírito Santo na sua vida, é porque essa expressão consolador, ela tem vários significados. Um deles é o ajudador. Ajudador. Quantos são os momentos na vida, as circunstâncias as mais variadas, que nós não temos ninguém para ajudar? E eu tenho colocado isso frequentemente. A expressão suporte na vida, suportar. O Espírito Santo é aquele que nos dá o suporte. É o Espírito Santo que nos ajuda
Mesmo na hora que você não tem nenhum ombro amigo para chorar, na hora que você não tem nenhuma mão amiga para se estender na sua direção e te acudir e te socorrer. Mesmo no momento que até aqueles que são sangue do seu sangue te abandonaram. E você se vê sozinho. Mas o Espírito Santo está ali com você para te dar o suporte. O suporte que você precisa. Você acredita no que eu estou falando? Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Ele é o ajudador. Nos momentos mais difíceis da minha vida, em que eu olhei à minha volta, eu não vi ninguém. Aqueles que estavam comigo, que eu pensei, é o meu amigo do peito. Na hora que eu mais precisei, me abandonou. Meteu uma bala nas minhas costas, é força de expressão, tá? Mas de repente, eu descobri que o Espírito Santo estava lá para me ajudar. Ele é o ajudador para me dar suporte. E tem uma coisa que de repente você nunca pensou, ou talvez você já ouviu dizer, que tem momentos na vida que a gente não tem condições de suportar, de resistir. Mas é o Espírito Santo que nos dá essa condição de resistirmos. Eu já vi pessoas e problemas maiores que o meu. E eu comecei a pensar como é que essa pessoa está suportando isso. E de repente eu discerni que essa pessoa estava considerando o Espírito Santo na sua vida. Tem situações na vida da gente que de nós mesmos, nós não temos nenhuma condição para suportar, para resistir. Está ouvindo o que eu estou falando? E é o Espírito Santo que nos dá essa condição para resistirmos. Então esse é um ponto. O Espírito Santo ajuda você a resistir, a suportar. Agora, por outro lado, eu olho para a minha vida, várias estações da minha vida, desafios os mais variados, desafios enormes, e que eu superei. Uma coisa é você suportar, a outra coisa é você superar. Glória a Deus, tem gente que está tendo fé para suportar a crise, a dificuldade, a enfermidade. A pessoa está definhando, a cada dia definhando ali, está ficando pele e osso, mas está na fé, suportando. Está me ouvindo? Relacionamentos ali, e a pessoa está suportando. Eu já vi dezenas, centenas de pessoas suportando, mas porque consideraram a ajuda do Espírito Santo para suportar, para atravessar aquele vale. Agora, repito, por outro lado, eu olho para a minha vida, vários momentos da vida que eu pensei que eu iria sucumbir, mas eu superei. Uma coisa é você suportar, resistir. Herói, heroína da resistência. A outra coisa é você não somente resistir, mas é você superar. É você ir para um próximo nível. É você vencer aquele momento, aquela dificuldade na vida. Eu sou sincero com vocês, eu olho para várias situações, vários momentos da minha vida, e eu tenho que admitir, não fosse a ajuda do Espírito Santo, eu não teria superado. Está me ouvindo? Duas palavras, suportar e superar. Glória a Deus, se você está suportando, não desanime, continue. Continue acreditando que o seu ajudador é o Espírito Santo, ele que te ajuda a suportar. Agora, de repente, o Espírito Santo vai te ajudar a superar esse momento difícil que você está passando. Você vai sair dessa com a ajuda do Espírito Santo. Você vai emergir no meio dessas crises, dessas dificuldades, dessas situações indesejadas. É o que diz a palavra do Eterno: os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Por causa do Espírito Santo. Eu estava lendo sobre o profeta Elias. E eu compartilhei isso nessa semana lá na reunião dos homens, um trechinho. Eu escolhi o meu nome. Se você não sabe, não conhece a história. É uma história que tem tudo a ver com o propósito de Deus para a minha vida. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu nasci no ano de 1959. 66 anos. Nasci na roça. Meu pai era peão de fazendas, amansava cavalos bravos, tomava conta do gado. E em 58, o Brasil foi campeão do mundo de futebol. Eu nasci no ano seguinte. Meu pai havia acompanhado os jogos do Brasil pelo rádio, lá na fazenda. E tinha um jogador da seleção brasileira, chamado Djalma Santos. E toda hora o locutor, Djalma Santos, Djalma e tal. E o meu pai ficou tão empolgado com esse nome. E quando eu nasci no ano seguinte, colocou o nome em mim de Djalma. É estranho, não é? Djalma. Ah, o pastor Djalma, o apóstolo Djalma. Então eu recebi esse nome de batismo. Não era registrado. E depois veio a instabilidade no relacionamento da minha mãe com meu pai. E minha mãe pegou as 3 crianças e foi para uma cidade grande. E lá
uma experiência extraordinária que ela teve com Deus. Eu não vou entrar em detalhes, é uma longa história. E nós éramos 3 crianças, a minha irmã, o meu irmão e eu, o caçula. Eu tinha perto de 5 anos de idade. O poder de Deus estava ali naquele ambiente, a glória de Deus estava ali, e a minha mãe, com seu rosto banhado em lágrimas, o Espírito Santo estava ali. Ela bateu a mão na minha cabeça, ela disse: enquanto esse meu filho vivia, ele vai falar desse Jesus que me curou. E então ela colocava as crianças para irem para a escola bíblica dominical. Tinha a salinha das crianças, a salinha dos cordeirinhos de Jesus. E eu estou lá aprendendo as histórias dos heróis da fé, até que um dia a minha irmã estava na escola, fazia os deveres em casa, e eu sentava com ela, ela está aprendendo e eu estou aprendendo junto. E tudo que eu queria era ir para a escola, igual a minha irmã. E um dia minha mãe se voltou para mim e ela disse: Djalma, estranho, né? Ela falou: Djalma. Eu falei: o que é? Ela disse: nós vamos te colocar na escola. Era tudo que eu queria. Eu estou aprendendo a ler e escrever com a minha irmã em casa. Tanto é que com 5 anos de idade eu sabia ler e sabia escrever. Então ela falou uma coisa que eu não entendi. Ela disse: nós vamos te registrar, porque você não tem registro e tem que ter o registro para entrar na escola. Eu não sabia nada do que era registro, eu não sei do que ela está falando. Mas eu disse: tá bom. Aí ela fez a pergunta, ela disse: você quer continuar com esse nome ou você quer mudar de nome? Eu falei: pode mudar de nome? Ela falou: pode. Quando chegar no cartório, ninguém sabe o nome que você tem. O nome que a gente der é esse mesmo. Então eu disse a ela: eu quero mudar de nome, eu quero ter o nome de um dos heróis da fé da Bíblia. Eu tinha as revistas da escola bíblica. Eu estou aprendendo as histórias dos heróis da fé. Eu estou encantado, maravilhado com cada uma das histórias. Eu pedi 1 semana de prazo para minha mãe, para escolher o meu nome. Eu fiz uma lista de Abraão até João do Apocalipse. É força de expressão também. Mas eu ia lá e olhava o nome na lista e olhava a história da igreja. Eu falava: esse não, e fui riscando os nomes. E eu penso que o Espírito Santo estava ali naquela criança, me guiando. Esse não, esse também não, esse não. E sobraram 2 nomes, Daniel e Elias. Eu olhava a história de Daniel e eu dizia: eu quero me chamar Daniel. A Bíblia Sagrada diz que Daniel era 10 vezes mais sábio que os sábios da Babilônia. E eu via Daniel na cova dos leões e Deus enviando o anjo para fechar a boca dos leões. E eu quero me chamar Daniel. E então eu vi a história de Elias. Elias perante os profetas de Baal, o fogo caindo do céu, os milagres acontecendo e o povo gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias arrebatado numa carruagem de fogo. Eu falei: eu quero me chamar Elias. Eu fiquei em dúvida. Eu falei: Daniel ou Elias? E eu cheguei para minha irmã e disse: o que você acha, Daniel ou Elias? Ela falou: põe os 2. Eu falei: pode pôr 2 nomes? Ela falou: pode, não tem aí o cantor Roberto Carlos? Não tem aí o cantor Antônio Marcos? São 2 nomes. Eu falei: é verdade, 2 nomes. Eu pedi mais 2 dias à minha mãe para saber se eu colocava Daniel Elias ou Elias Daniel. E 2 dias depois eu cheguei, já escolhi o meu nome. Ela falou: qual é? Eu falei: Daniel Elias. Então, fecha o parênteses. Eu estava lendo a história de Elias esses dias e num dado momento, Elias, ele caminhou 40 dias e 40 noites sem se cansar. E por quê? Por causa do Espírito de Deus sobre a vida do profeta Elias. Está compreendendo? Então é o Espírito Santo que nos ajuda. Às vezes nós nos encontramos sem forças para continuar. Às vezes nós queremos chutar a cuia, jogar a toalha, entregar os betes. Às vezes nós queremos retroceder do relacionamento conjugal, desistir de um filho, de uma filha, ou querendo desistir do pai ou da mãe, ou desistir do desafio da vida financeira. É o Espírito Santo que nos dá condições. Não é pela força, é pelo Espírito. É pelo Espírito. Então, a razão primeira que eu mencionei aqui é o Espírito Santo que nos dá condições para resistirmos. E é Ele que nos dá condições para superarmos. Guarde essas 2 palavras. Ou Ele vai te ajudar a suportar, a situação não vai mudar, a crise não vai mudar, o problema vai continuar e de repente vai se agravar. E como é que você vai suportar? É a mesma coisa. Por que é que Jesus suportou o que Ele suportou? O Espírito Santo. Por que é que os discípulos do início da igreja suportaram? Resistiram, não negaram a fé. Por causa do Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso? E é o Espírito Santo que vai te ajudar a suportar. A outra palavra que eu disse é superar. De repente, você olha e você pensa: não tem mais jeito, tudo está perdido, tudo está acabado, não tem mais condições. E de repente o Espírito Santo faz você subir com asas como águias. Em meio aos seus problemas, às suas crises, às suas dificuldades. Você acredita nisso?
Isso aconteceu comigo nenhuma, nem duas, nem três vezes, várias vezes. E também eu vivi um momento de suportar. A vida não mudou, a qualidade não mudou, o problema continuou, mas o Espírito Santo me deu graça especial para suportar, para resistir. E eu estou aqui vivo, bem vivo, para a glória de Deus, para a glória do Espírito Santo. Dê um aplauso a ele. E é assim que você chegou até aqui. Você não teria chegado até aqui se não fosse o Espírito Santo. Admita que ele é o seu ajudador. Então, Jesus disse, eu vou enviar o Consolador. Glória a Deus. Há uma coisa que o Espírito Santo faz e que revela a sua necessidade. Ele traz estabilidade à nossa alma. Estabilidade emocional. As emoções, eu coloco isso, às vezes as emoções são positivas ou são negativas. Tem emoções que puxam para baixo, tiram a qualidade da vida da gente, tiram o colorido da vida. Então, como é que a gente vai conseguir a estabilidade emocional? Pela força? Pelos seus próprios esforços? Não. É o Espírito Santo que traz a paz. A paz que excede todo o entendimento. Eu não estou falando de paz em meio a uma vida boa, a uma vida resolvida em todas as áreas. Isso lá fora acontece. A pessoa tem paz porque está tudo indo bem. Eu estou falando de você ter paz em meio aos desafios da vida. Todo está cooperando para você explodir. Para você ser estúpido, para você ser bruto, para você ser sem educação com alguém. Mas é o Espírito Santo que traz a estabilidade na alma. Ele que traz a paz que excede todo o entendimento. O que significa a paz que excede todo o entendimento? Não existem palavras para descrever. Como pode essa pessoa ser insultada, ser provocada? Como pode essa pessoa estar vivendo a situação que está vivendo, a afronta que está vivendo, e ela ainda ter estabilidade na alma? Ela deita e dorme. Está me ouvindo? Então, eu já conheci pessoas que a ansiedade ou o desequilíbrio emocional era tamanho que a pessoa começou a padecer de insônia e tinha que tomar remédio controlado para dormir. Mas depois que essa pessoa descobriu o Espírito Santo, descobriu a necessidade, a maior necessidade, o Espírito Santo, essa pessoa passou a ter estabilidade na alma em meio aos problemas, às crises, e passou a dormir o sono do justo. O que é que o salmista diz? Ele diz, em paz me deito e logo pego no sono. Ele não está falando de um tempo em que era bonança na vida dele. Está falando de um tempo de perseguições, de um tempo de injúrias, de acusações, um tempo de problemas os mais variados, de ameaça de morte, inclusive. Ele declara, em paz me deito e logo eu pego no sono. Às vezes a minha digníssima, ela fica impressionada comigo. Vocês não fazem ideia. Nós temos cerca de 60 igrejas, são quase 150 pastores, pastoras, desafios os mais variados. O desafio doutrinário, o desafio administrativo, o desafio de estar dando suporte a esses homens e a essas mulheres. E, de repente, problemas enormes. E a minha digníssima fica impressionada, porque o problema está lá, a crise está lá, e eu em paz me deito e logo pego no sono. Não tem tarja preta. Tem tarja vermelha, que é o sangue de Jesus. Tem a presença do Espírito Santo, que traz estabilidade à minha alma. Deitou ali, daqui a pouco ela já dormiu, com esse tanto de problema, esse tanto de crise, de desafio, de afrontas, de dificuldades, de ameaças. É o Espírito Santo. Dê mais um aplauso ao Espírito Santo. É Ele que nos dá a paz que excede todo o entendimento. A outra razão porque nós precisamos do Espírito Santo, em meio aos dilemas, de ter que tomar decisões sérias, decisões importantes. Eu tenho dito, tem decisões que não implicam em consequências significativas. Mas tem decisões, escolhas na vida, que de repente podem ter consequências boas ou consequências ruins. E eu e você, nós mal conhecemos o presente, que dirá o futuro, que dirá o amanhã. Eu não sei o que me aguarda esta semana, você não sabe o que te espera esta semana. E de repente você tem um dilema na área financeira, você tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha, ou na área sentimental. Uma pessoa pode ter problemas sérios na área sentimental por falta de discernimento do Espírito Santo. Ela escolher a pessoa errada e de repente sofrer a decepção nesta área e outras áreas da vida. Você tem que tomar uma decisão séria, significativa, uma decisão importante e que vai ter repercussões na sua vida. De repente, as escolhas que nós fazemos têm repercussões para a vida toda. A vida toda, aquilo vai reverberar na vida da gente. E como é que nós vamos escolher? Na hora de escolher,
se nós não considerarmos a ajuda do Espírito Santo, o discernimento. Está me ouvindo? É o Espírito Santo que nos dá direção. Eu aprendi, e eu falo isso também. A direção é mais importante que a velocidade. Eu vou te citar um exemplo que eu cito frequentemente. Imagina o melhor carro, o melhor motorista na melhor estrada, andando na contramão. Adiantou ser o melhor carro, adiantou ser o melhor motorista, adiantou ser a melhor estrada, se está andando na contramão. De repente é assim na vida. A pessoa, ela tem que fazer uma escolha, ela tem que ter uma direção. E ela toma a direção errada, a direção contrária. Ou uma pessoa que toma a direção contrária daquilo que é o propósito de Deus, daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Quanto mais veloz essa pessoa estiver, mais longe do propósito ela vai ficar. Compreendeu isso, não? Não adianta ela ser veloz, não adianta a estrada ser boa, o carro ser bom e ela pé na tábua. Quanto mais veloz a pessoa estiver na decisão errada, mais distante do propósito ela vai ficar. É por isso que as decisões, as escolhas que nós fazemos na vida, eu repito, tem decisões, escolhas que são insignificantes. Você vai escolher o que você vai comer, você vai comer arroz ou macarrão, ou de repente não tem significância. Mas se você vai fazer uma escolha em relação à sua vida sentimental, à sua vida profissional, à sua vida financeira, de repente você vai tomar uma decisão em relação à sua vida espiritual. Então eu digo a você, decisões importantes, significativas na vida. Não tome nenhuma sem a ajuda do Espírito Santo. Sem buscar a oração, sem buscar a direção. Está compreendendo? Isso é sério. Então eu preciso do Espírito Santo porque escolhas a gente faz todo dia e toda hora de repente e nós precisamos errar menos. A gente erra muito. Porque às vezes a gente toma decisão na vontade da carne, na mágoa, no ressentimento, no ódio. A gente acaba se precipitando nas escolhas e nas decisões da vida. Ou você toma uma decisão baseada na paixão. Você está tão apaixonado por ela ou por ele que você fica cego. E você não consegue discernir que está fazendo uma escolha errada de repente. A mesma coisa, você vai fechar um negócio e está lá o produto, ou o carro, ou a casa, e você fica como quem está debaixo do encantamento. É igual o sujeito que foi comprar o cavalo do cigano. Tem que cortar essa parte do cigano depois no vídeo, tá? Que esse pessoal não é brincadeira. Essa parte do cigano corta. Ou o sujeito foi comprar um cavalo do cigano. E ele olhou o cavalo bonito até, cavalo de raça, reprodutor. E ele perguntou, falou assim, esse cavalo tem algum defeito assim? Tem algum... Ele falou, não, o defeito está na vista, é só você olhar aí. Se tiver defeito, está na vista. E o cara comprou o cavalo, levou. Quando chegou lá, descobriu que o cavalo era cego. Aí ele foi reclamar para o cigano falou, não, eu falei que o defeito estava na vista. Mas não era na vista dele, era na vista do cavalo. Mas estava na vista dele porque ele não conseguiu discernir. Ele não conseguiu perceber. É a mesma coisa, até lá te oferecendo um automóvel, uma casa, um negócio. E o vendedor, ele pinta o pavão. Ele pinta o pavão, fala, olha, é assim, assado. E de repente você fica seduzido pelas palavras, fica encantado. E você amanhã ou depois você fala, puxa, fiz um negócio errado. É a mesma coisa, você chega no supermercado, tem lá as gôndolas, as pontas de prateleira, né, onde eles põem os produtos para chamariz. Leve 3 e pague 2. Eu fiz isso só uma vez, eu levei 3, paguei preço de 2, quando eu cheguei em casa eu falei assim, para que eu comprei isso aqui? Às vezes a gente compra sem precisão, sem necessidade, porque está seduzido pela promoção, fica encantado pela oferta. Estão ouvindo? Isso vale para qualquer área da vida. O Espírito Santo é uma necessidade, porque você vai fazer escolhas o resto da sua vida. Você vai tomar decisões, escolhas na área da saúde, qual é o médico, onde é que... Está me ouvindo? Então o Espírito Santo tem que te dar iluminação, para você não errar, para você não cair em mãos de pessoas inescrupulosas, para você não cair nas mãos de pessoas aproveitadoras, de repente, pessoas sem princípios de ética, de moral. Que o Espírito Santo nos guie, que Ele nos dê direção em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Ele é uma necessidade. Necessidade só minha? Não, sua. O resto da minha vida. É por isso que Jesus Cristo diz, Ele vai estar para sempre, para sempre, para sempre com vocês. Porque até o último dia a gente vai precisar que Ele nos dê iluminação, direção. Amém? Eu vou terminar apresentando a vocês outra necessidade. Como é que nós vamos fazer a vontade de Deus sem a ajuda do Espírito Santo? Porque nós temos uma batalha em nós. Uma parte de nós quer fazer a nossa vontade. Eu disse aqui, a vontade da nossa carne. E a outra parte
quer fazer a vontade de Deus e a gente vive esse dilema. Como é que nós vamos realizar as obras de Deus se o Espírito Santo não nos aparelhar, não nos capacitar, não nos conceder os dons, as aptidões? A Bíblia Sagrada fala sobre as capacitações que só o Espírito Santo nos concede. Uma pessoa pode ser inteligente, estudiosa, e ela vai ficar na letra. E Jesus Cristo disse, a letra mata. Mas é a revelação que traz vida. E é o Espírito Santo que revela a palavra para nós, é o Espírito Santo que nos aparelha, que nos capacita para realizarmos as obras de Deus. Esse ministério não teria chegado até aqui, não teria alcançado essas dezenas, centenas, milhares de almas que alcançou, se nós não tivéssemos considerado a necessidade de sermos aparelhados pelo Espírito Santo. Ele que nos dá a sabedoria. Ele coloca nossa mente em conexão com a mente suprema, que é a mente de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita com os dons, as aptidões, as capacidades para realizarmos as obras de Deus. Você pode dizer amém por isso? Eu quero orar por você. Eu não sei do seu momento. Eu não sei do tempo que você está vivendo hoje. Os desafios, as apreensões, a ansiedade, de repente, a preocupação, talvez o seu passado está vindo e está te assaltando. Eu não sei se é na área financeira, profissional, afetiva, família, eu não sei que área é, ou em relação à sua saúde. Você tem as necessidades, mas a sua maior necessidade é do Espírito Santo. Ele é o seu ajudador. Ele vai estar com você nessa luta. Você acredita nisso? Fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé, por favor. Coloque as duas mãos no seu coração aí onde você está. Feche os seus olhos, respire fundo. E por que é que eu falo respire fundo? Isso tem um sentido, um significado. Quando Deus criou Adão do pó da terra, Deus veio e soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. Então, quando você respira fundo, crendo que Deus está aí com você, isso se torna uma realidade. Pai Celestial, nós oramos agora, Senhor. A Tua palavra foi ministrada, foi compartilhada. Aquilo que o Senhor me deu para dividir com os Teus filhos. Eu posso ter tropeçado nesta manhã, mas eu tentei, eu fiz o melhor que eu pude, Senhor. A minha oração é que aquilo que veio do Senhor, de fato e de verdade, fortaleça a fé desse homem, dessa mulher, fortaleça a espiritualidade e que ninguém saia daqui hoje, nesta manhã, ignorando a necessidade do Espírito Santo. Ele é a nossa maior necessidade, ó Pai. O mundo lá fora precisa de Jesus Cristo, mas nós, a igreja, nós precisamos do Espírito Santo. Então vem agora, Espírito Santo. Vem agora. Vem assumir a nossa vida. Chame por Ele.